Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao módulo 2 do curso básico para iniciantes de Photoshop. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai se concentrar basicamente nas cores. Até o módulo passado, o que a gente viu, né, o módulo passado foi dividido em duas aulas, né, duas partes. O que a gente viu? A gente viu camadas, máscaras e seleção, que são os três componentes básicos, os recursos básicos do Photoshop. Né? Qualquer coisa que a gente queira fazer no Photoshop depende desses três componentes básicos. Então a gente viu bem detalhado cada um deles. E até então a gente conseguiu fazer esse recorte desse carro, tá vendo? Esse carro ele não está aqui, ó. A gente fez um recorte e trouxemos ele para cá, para essa montagem. Né? Aqui ele tem um fundo, uma imagem que está aberta aqui e a gente colocou ele aqui. Só que como eu discuti no finalzinho da última aula, só o fato da gente ter feito esse recorte bem feito não é o suficiente para ele se tornar realista. Algumas vezes a gente vê até em capas de sites, em montagens feitas dessa forma, né? Onde só se recorta a imagem e joga junto de outras e pronto, né? Só que isso não está legal, isso não dá realismo para sua montagem. Se o seu objetivo for deixar convincente, como se realmente o carro tivesse nesse local, então a gente precisa fazer outros ajustes, e a partir dessa aula a gente vai fazer isso, dando continuidade então nesse projetinho aqui dessa imagem do carro, beleza? Desde já eu agradeço por você estar aqui assistindo esse conteúdo, é um conteúdo que eu tenho feito com bastante detalhe, bastante cuidado. Se esse conteúdo for útil para você, não esquece de deixar aí o seu joinha, curte aí o vídeo, compartilha com quem você achar que vai gostar desse conteúdo também. E se ficar alguma dúvida, pode ficar à vontade para comentar aí, que eu posso transformar a sua dúvida em novos conteúdos aqui para o canal, mas eu vou ter prazer de responder a todas elas, beleza? Então, sem mais, vamos para o vídeo. Então pessoal, antes de continuar aqui com a nossa aula, eu só queria dizer o seguinte: aqui no meu site, phototrix.art.br, se você rolar até aqui embaixo, você vai ver aqui essa entrada, Wiki Phototrix. Clicando nela, você vai vir parar aqui na minha wiki, que é onde eu publico aqui algumas pesquisas que são conteúdos adicionais. Então, alguns artigos do site eu pretendo citar esses conteúdos adicionais aqui. E para essa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre RGB e CMYK. Então, eu vou indicar essa prateleira aqui, ó, luz e cor. Se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, você pode vir aqui na minha wiki e acessar aqui, e aqui eu vou colocar algumas pesquisas adicionais sobre esse tema, sobre a diferença entre RGB e CMYK, porque a gente vai tratar um pouquinho de modos de cor hoje. Pode ser uma dúvida para algumas pessoas, mas também para não ficar um conteúdo muito extenso sobre alguns detalhes que só alguns vão se interessar, então eu só vou citar eles aqui no decorrer do vídeo. E se você tiver interesse em se aprofundar nesse conteúdo, eu vou aos poucos ir preenchendo essa prateleira aqui com essa informação, beleza? Então voltando aqui para o tutorial, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de modos de cor, né? O formato padrão que a gente trabalha é o RGB. Por exemplo, essa imagem aqui, ela está em RGB, já logo de cá, essa montagem toda, né? Por que eu sei disso? Porque aqui eu já tenho essa indicação no próprio arquivo que está aberto aqui, ó, tá vendo? Ele fala aqui para mim o formato de cor e que está a 8 bits, né? O principal aqui seria o formato de cor, RGB. Muitos já sabem disso, né? Mas o que significa esse RGB? É que as imagens que a gente vê por meio de um monitor, elas são feitas por os pixels, né? E os pixels eles são quadradinhos que têm ali variação de 3 cores. A variação dessas 3 cores é que forma as cores que a gente vê, que são vermelho, o verde e o azul. Só que isso quando a gente fala desse padrão de cor, que é o RGB. Muita gente às vezes se pergunta, mas não deveria ser as cores primárias que a gente vê aqui? Mas acontece o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em imagem e modo. Aqui a gente tem vários modos de cor. E as duas principais, que são as que a gente vai tratar nesse vídeo, nessa aula,
é essa, justamente essa, a RGB, que ela está até marcada, porque esse é o modo de cor dessa imagem, e tem também o CMYK. O CMYK, ele está mais próximo das cores primárias que a gente aprende lá na escola, né, que são azul, vermelho e amarelo, né? Aqui ele seria ciano, magenta e amarelo, né? O Y é de yellow. E esse K aqui é um reforço de preto, mas eu vou explicar o que são essas duas cores e o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar aqui, que é os ajustes de cores no Photoshop. É o seguinte, a diferença entre esses dois padrões é que o RGB ele é um padrão um modo de cor voltado para cores eletrônicas. Como assim? Por exemplo, o monitor que a gente usa em casa, as câmeras, a forma como elas captam a imagem também é em RGB, porque isso a gente está falando de luz colorida. Então, os pixels da tela do nosso computador, se a gente fosse aproximar bem eles, a gente ia ver que são três cores. Essas três cores, vermelho, verde e azul. Então, baseado no balanço dessas três cores, é que se forma qualquer outra cor. É possível gerar qualquer outro tom. Qualquer outra cor, né, que a gente vê na tela é gerada pela mistura dessas três cores. Claro, tem cores que a gente vai ver que vai ter mais vermelho e menos verde, outra vai ter mais azul e menos verde, outra vai ter mais verde e menos azul, né? Então, é esse balanço de cores aí que vai formando as cores que a gente vê de forma eletrônica, mas são luzes coloridas que elas se misturam para formar as cores. Já o CMYK, ele é um padrão de cor voltado para impressos. Então, fica muito fácil de você entender essa diferença quando você pensa na impressora da sua casa. A impressora da sua casa, ela trabalha em RGB, porque você vai mandar arquivos para ela em RGB. Mas o formato de saída é o CMYK. Mesmo que você não precisa converter imagens em CMYK antes de mandar para sua impressora, mas o formato de saída delas é o CMYK. Por quê? Porque quais são as cores das tintas que você coloca nela? Não são ciano, magenta, amarelo e um outro cartucho preto? É por causa disso. O ciano, o magenta e o amarelo, juntos, eles não formam o preto puro. Então ele tem um reforço, que é esse K aqui, que seria de black, né? Ele tem um reforço para formar o preto puro nas imagens. Então esse é o padrão CMYK. Porque o CMYK ele já funciona de uma forma inversa ao RGB. Ao passo que o RGB ele emite luz colorida, e a mistura dessas luzes é que faz as cores, o CMYK ele é voltado para impressos, ou seja, a luz bate no papel que está impresso, que está com os pigmentos da tinta, e esse reflexo é que faz a gente perceber cores. Então ele é para refletir cores. É diferente. Um ele emite cores, que é o RGB, o outro ele reflete as cores que estão impressas ali por meio de pigmentos. Então, entendendo que esses dois modos eles são, entre aspas, né, contrários, um para emitir e o outro para refletir, então a gente pode entender melhor essa ferramenta aqui, que é a que a gente vai usar para fazer o balanço de cores, né? Se você vir aqui em imagem, aí antes de eu falar dessa ferramenta, né, só lembrando de mais um detalhe aqui, pode ser que quando você trabalhe e vai mandar o seu arquivo, por exemplo, vamos supor que você faça um cartão de visita, um panfleto ou um tabloide, pode ser que quando você mande para a gráfica, você tem que primeiro pedir as especificações dessa gráfica, para a gráfica te explicar como que ela precisa receber esse arquivo. As grandes impressoras que tem nessas gráficas, né, elas vão normalmente precisar do arquivo em CMYK. Então o que você faz? Enquanto você estiver trabalhando na sua arte, você faz o trabalho aqui no modo RGB, e depois quando você finalizar a sua arte, você vai converter em CMYK para mandar para a gráfica. E isso você faz aqui, ó, imagem, modo, CMYK. Você vai ver até que provavelmente mudaria um pouco as cores da forma como a gente vê. Eu não vou fazer aqui para não afetar em nada aqui o que a gente está trabalhando, né? Mas é aqui que você faz essa conversão. Imagem, modo, e aqui você muda então para CMYK. Essa foi só uma breve explicação, é igual eu te falei, né? Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, eu vou pôr mais detalhes, mais pesquisa sobre isso lá na minha prateleira, lá na Wiki.
Galera, uma pausa rapidinha aí no vídeo. Esse é um canal que está começando e a gente tem muita ideia de conteúdo bacana para trazer aqui para o canal, mas a gente precisa da sua ajuda para que ele cresça de forma saudável. Então, se esse conteúdo estiver sendo útil para você, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o mais importante é que eu quero conhecer a sua opinião. Que conteúdo você quer ver aqui no canal? Deixa aí no comentário. E se você realmente acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe esse vídeo, porque isso vai fortalecer o canal e a gente vai conseguir colocar mais conteúdo legal aqui. Agora, bora pro tutorial. Então aqui é o modo, aqui tem os ajustes. Dentro dos ajustes, você vê que tem vários recursos aqui para você fazer ajustes de cor, para fazer algumas alterações, algumas edições aqui nas imagens, né? Na imagem que está selecionada. Nesse caso aqui, na camada que está selecionada, que é a do carro. A primeira que a gente vai ver aqui é o equilíbrio de cores. E já logo de cara você vai entender por que eu preferi dar uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre RGB e CMYK. Você pode ver aqui, ó, que são as cores contrárias. Ó. Aqui é o padrão RGB e aqui é o padrão CMYK. Isso daqui não quer dizer que você mexendo por aqui você vai estar interferindo no padrão de cores da imagem, não, tá? Se a imagem está definida como RGB, ela vai ser sempre RGB. Só que como essas cores elas são contrárias umas às outras, né? E faz todo sentido, né? Porque lembra que eu comentei que o RGB e o CMYK eles são maneiras diferentes de interpretar as cores, maneiras opostas, um para emitir luz e o outro para refletir luz. Então faz sentido que essas cores sejam contrárias, né? Então, por exemplo, se eu acho que o meu carro, nesse caso aqui, se a gente fizer uma breve análise, vou até dar um zoom aqui na imagem. Se a gente fizer uma breve análise nesse carro, qual que parece para você o problema desse carro aqui? Não é que ele está um pouco azulado? Até se eu abrir aqui a imagem original, ó, lembra que aqui eu estou usando o formato de objetos inteligentes? Se você tem dúvidas sobre isso daqui, nas aulas passadas eu falei disso daqui, ó. Então agora que eu vou fechar a visualização, tá vendo? Essa imagem ela tá predominantemente, a edição que foi feita nela aqui, ele tá predominante para o azul, tons de azul para ciano, né? Então, se eu quiser corrigir esses tons, eu tenho que anular um pouco esses tons, adicionando cores contrárias a ele. Vou fechar aqui, não vou salvar. Então, por exemplo, essa imagem, ela já está a imagem de fundo aqui, né? Ela já está num outro tipo de edição. Ela já está puxando mais para o vermelho, para o amarelo, né? Cores mais puxando para cores quentes, né? Então, se a gente quiser fazer esse ajuste aqui, a gente vai ter que fazer assim, ó. Eu vou clicar pelo atalho aqui, ó, Ctrl B. Eu também já falei nas aulas anteriores que para eu descobrir quais são esses atalhos, né? Então, por exemplo, olha só, aqui foi essa ferramenta que a gente abriu. Aqui ele mostra o atalho, ó, Ctrl B. Então, vou clicar aqui. É essa daqui que a gente quer usar. Então, por exemplo, se eu acho que aqui ele está puxando muito para o lado do azul e do ciano, aqui eu tenho essa opção de tirar um pouco aqui do ciano, adicionando vermelho, e aqui também tirar um pouco do azul, adicionando amarelo. Só lembrando o seguinte, que essa edição que eu faço aqui, aqui eu vou estar fazendo na média da imagem, porque ele aqui embaixo ele tem uma escala de sombras, tons e realces. Eu posso fazer esse ajuste predominantemente nas sombras, nos tons médios ou nos realces. Eu vou chegar aqui, ó. Como a gente vai começar pelas sombras, eu vi aqui que tem uma área de sombra desse carro que ela tá bem encostando aqui nessa outra área de sombra do fundo da imagem. Então, dá para eu comparar muito bem as cores entre elas aqui, ó. Você vê que com um ajuste bem básico na parte de sombras, eu já vou conseguir chegar nesse tom aqui. Então aqui eu vou dar o Ctrl B, que é o atalho do equilíbrio de cores, né? Vou marcar aqui as sombras. E o que eu acredito que eu tenho que fazer aqui é só um pouquinho de amarelo. Assim. E agora um pouquinho de vermelho. Só isso. Deixa eu ver se eu preciso aqui um pouquinho do verde também. Não. Magenta foi demais. Um pouquinho mais do amarelo.
Ok. Então, olha só, aqui... Será que deu diferença? Ou será que o que eu fiz não foi nada? Vamos testar? Como o que a gente está fazendo aqui está num objeto inteligente, então esse efeito que eu apliquei, ele não alterou a imagem original. Ele está separado aqui pelas camadas, né? Então eu tenho a camada do objeto principal, que é o objeto inteligente, e aqui está o efeito que eu apliquei, ó, equilíbrio de cores. Ou seja, se eu fechar essa visualização, eu vou estar fechando esse efeito. Ah lá, olha só como que já deu uma diferença bem básica, mas já deu. Tá vendo? Se eu quiser, aí agora tem um detalhe muito importante para você não bagunçar aí a sua seleção. Lembra que eu falei que o atalho para essa ferramenta é o Ctrl B? Só que nesse caso aqui, como eu já fiz uma aplicação dele, se eu clicar Ctrl B aqui agora, olha o que vai acontecer. Ele abriu de novo, só que se eu vir aqui nas sombras, olha só, ele sumiu o que eu fiz. Por quê? Porque aqui ele abriu outro, ó. Então tome muito cuidado com isso. Se você já começou a fazer a edição e fechou a janela, para você ver de novo a edição que você já fez, você não pode ir pelo atalho novamente, senão ele vai abrir um novo. Você pode colocar camadas em cima de camadas de efeitos aqui. Então não é essa a nossa intenção. Vou cancelar aqui. Tá vendo? Ele voltou a ter uma só aqui. Aí eu clico 2 vezes nele. Aí sim, se eu vir aqui no sombras, ele já vai me mostrar o que eu já deixei feito aqui. Então agora a gente vai corrigir os tons médios, ó. Então nos tons médios, eu vejo aqui que ele ainda está precisando assim, um pouquinho mais de amarelo. Talvez tirando um pouco do ciano aqui, puxando para o vermelho, mas vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Lembrando o seguinte, como são padrões de cores contrárias aqui, ó, se eu puxar um pouquinho aqui para o amarelo, eu vou estar tirando do azul. Essa imagem ela está azulada, então vai dar certo, né? Eu vou tirar um pouquinho do amarelo aqui, ó. Vou tirar aqui um pouquinho. Olha só, tá ficando legal. Tá ficando bem direitinho aqui a nossa imagem. E agora eu vou pôr um pouquinho de vermelho aqui para tirar o ciano também. Isso aí. Se eu desmarcar aqui o visualizar, eu já consigo ver também como estava antes e como está agora, ó. Olha lá, como é que ele já está bem mais integrado nessa imagem, tá vendo? E agora, se eu marcar aqui o realce, eu posso fazer mais alguns ajustes. Talvez eu tiraria um pouco do ciano aqui. Isso. Posso desmarcar. Olha lá, agora já está bem... Tá vendo como que está bem já integrado aqui na imagem? Agora eu vou colocar um OK e pronto. Então, comparando aqui o que a gente conseguiu fazer até aqui, ó. Tira a edição. Olha lá. Então é isso aí, ó. O equilíbrio de cores ele já resolveu boa parte aqui do trabalho pra gente. Só que aí, como eu fiz esses ajustes, você pode reparar agora que parece que o que não ficou legal aqui nessa imagem é o contraste. Eu acho que agora, se a gente for, por exemplo, aproximar aqui, ó, já me parece que essa área... Aqui eu acho que eu vou até fazer um outro ajuste de novo. Quando eu continuei mexendo aqui nos efeitos, no equilíbrio de cores, acabou que distorceu um pouquinho aqui o que eu já tinha corrigido lá nas sombras, né? Vou voltar aqui nas sombras e vou tentar de novo aproximar isso aqui, ó. Vou tirar um pouquinho do vermelho aqui, que eu acho que ficou demais. Isso, um pouquinho do amarelo. Ficou melhor. Ok. Pronto. Então agora, como a gente mexeu nas cores, costuma ele dar uma variação agora na luz e sombra, né? Assim, ele fica, o contraste dele está um pouco diferente da imagem de fundo. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai corrigir através do contraste. Eu vou pegar aqui, contraste não, perdão, dos níveis, né? A gente vai usar os níveis para essa continuação aqui. Então eu vou vir aqui no imagem, ajustes, níveis.
Então olha só, com os níveis a gente está predominantemente ajustando as faixas aqui de iluminação, ou seja, a gente tem aqui sombra, o meio tom e as luzes, ou os realces. Se eu pegar aqui esse ponteiro que representa as sombras, se eu aumentar ele, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, toda essa área aqui que ainda não está sendo considerado como sombra, você vai passar a considerar como sombra. Então isso vai fazer com que mais áreas da imagem fiquem escuras. Olha só, se eu fizer assim, olha lá, ó, como é que ele vai escurecendo. Não é o caso aqui. O contrário aqui é a mesma coisa. Se eu pegar aqui o realce e trouxer para cá, é como se eu estivesse dizendo o contrário, né? Olha, essa área toda aqui eu quero que você considere como realce. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar aqui as áreas claras, ó, da imagem. Olha como que ele vai ficando bem iluminado. Aqui até é vantagem pra gente, porque como a gente comentou, esse carro ele deveria estar sendo mais iluminado aqui dentro, né? Então aqui é interessante a gente deixar aqui. E o meio tom, o que que acontece? O meio tom, se eu trouxer para o lado da esquerda, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, toda essa área aqui vai ser considerada de meio tom para realce. Então ele vai clarear, no geral, ele vai colocar mais áreas claras. Se eu trouxer para a direita, aí é como se eu estivesse aumentando a área que está de meio tom para sombra. Então, por exemplo, para cá ele vai escurecer o carro, para lá ele vai clarear. Tá vendo? E aqui o que eu quero é só um pouquinho, não quero clarear tanto assim. Show de bola. Só que aí quando eu mexi nisso daqui, olha só como que aqui a diferença ficou assim, a parte escura aqui, né, ela de novo ela voltou um pouco assim pro avermelhado e saiu fora do original. Será que eu consigo trabalhar com os tons aqui dentro dessa ferramenta? Consigo sim. Por quê? Porque aqui no canal RGB, aqui no canal que está selecionado, que é o RGB, ele está selecionado, qualquer ajuste que eu fizer vai ser nos 3 tons que a gente está trabalhando. Que são, nos 3 canais que a gente está trabalhando, vermelho, verde e azul. Mas eu posso separar esses canais aqui. Então se eu acredito que aqui ele está muito avermelhado, eu posso marcar aqui o canal vermelho, e se eu puxar para um lado ou para o outro, eu vou estar puxando mais para o tom de vermelho ou para o tom de ciano, porque como a gente viu lá no equilíbrio de cores, o ciano é o contrário do vermelho. Então eu posso pegar aqui o meio tom, e olha só o que eu faço, ó, eu puxo um pouquinho para cá, e já ficou melhor. Agora se eu quiser ajustar aqui de novo, talvez no verde, eu vou puxar pro magenta aqui, ó. Opa, aqui tá. Ó, só um pouquinho aqui pro magenta. E aqui no azul, eu posso puxar um pouquinho pro amarelo. Opa. Pronto. Só lembrando disso, ó, se eu tô no vermelho e eu fazer um movimento contrário aqui, eu vou estar puxando pro ciano. No verde eu vou estar puxando para o magenta e no azul eu vou estar puxando para o amarelo, porque é o padrão contrário que a gente já viu até aqui. Vou dar um OK. Vamos ver como que está ficando a imagem. Olha só, então aqui eu tenho o carro, ele está bem mais iluminado, porque eu trabalhei ali nos níveis, né? As cores estão mais equilibradas com o ambiente onde ele está. E agora ele está preparado para a gente ir para a próxima etapa, onde a gente vai pegar e vai fazer efeitos de mesclagem, né? A gente vai de novo abordar um pouquinho dos modos de mesclagem. O que a gente vai fazer agora na próxima etapa para finalizar a edição desse carro? A gente vai colocar aqui as sombras, então a gente vai criar algumas sombras com alguns efeitos de seleção, com efeitos de mesclagem também, né? Para ficar bem realista esse carro, para não parecer que ele está aqui, mas flutuando, né? Porque ele deveria estar projetando sombra aqui, ó. Também a gente vai pegar essas imagens aqui do fundo e projetar como reflexos aqui no carro. Por isso que a gente primeiro já deveria, né, fazer essa parte o equilíbrio de cores dessa imagem, porque agora os outros efeitos vão ser refinamentos em cima desse carro. Então vamos ver como que ficou? Comparando como que ele estava e como que ele está agora. Eu vou fechar aqui a visualização, olha como que ele estava.
E olha como que ele está agora. Como que ele estava e como que ele está agora. Vou colocar aí um comparativo, né, na tela, né, mostrando assim como que ele está agora e como que ele ficou. Então, essa aula, o que a gente viu então? A gente viu um pouquinho sobre os modos de cor, por que tem essa diferença de modos de cor. É um assunto mais técnico, né? Então, assim, eu não abordei tanto. Se você quiser, pode ir lá na Wiki Phototrix, que lá tem, eu vou colocar lá algumas informações adicionais sobre isso. Então é isso, por enquanto a gente vai ficando por aqui, porque essa aula já se estendeu bastante, beleza? Obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder os novos conteúdos. E curte aí o vídeo, que isso me ajuda demais. Esse projeto, né, esse canal que está crescendo agora, está começando, a gente precisa bastante do apoio de vocês. E vocês têm apoiado bastante, têm deixado bastante comentários legais. Se você tiver alguma sugestão também, pode colocar aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, eu vou ter prazer em atender. Tá ok? Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.